Entretanto, existe um desses que não só é gratuito, como é de código aberto. E ele oferece uma funcionalidade tão boa, ou em alguns aspectos melhor, do que os melhores scanners de vulnerabilidade pagos. E, na verdade, para a maioria das aplicações, é impossível atingir o nível de qualidade que esse scanner tem. Esse scanner chama-se Nessus. E no site oficial, você tem links para baixar o software e um arquivo autoinstalável. Basta rodar esse arquivo e ele se instala automaticamente na sua máquina. O Nessus tem uma característica interessante. Ele é um programa que funciona no conceito cliente-servidor. Você possui um servidor Nessus, que é um programinha que roda numa máquina Unix, pode ser um Linux, um FreeBSD, e é esse servidor que vai realmente fazer os testes. E você tem programas cliente que você usa apenas para controlar esse servidor, que pode ser na mesma máquina ou pode ser à distância. Com isso você pode ter na sua empresa, por exemplo, um servidor de scanner de vulnerabilidade e os seus profissionais, os seus colegas da área de segurança, todos eles podem usar programas clientes para acessar aquele servidor Nessus e a partir dele originar testes de vulnerabilidade em algum lugar. O servidor existe apenas para Unix, mas clientes existem para Linux, para Windows, para outros Unix e para Macintosh. Então nós estamos numa máquina Windows, nós vamos abrir o cliente Nessus e vamos nos conectar com esse cliente Nessus ao servidor Nessus que está numa máquina Unix do outro lado da sala. Muito bem, uma vez conectado, nosso cliente agora controla aquele servidor. E nós podemos abrir uma sessão de testes aqui. Dentro dessa sessão a gente pode escolher, em primeiro lugar, qual é o alvo dos nossos testes, ou seja, a máquina contra a qual a gente vai desempenhar os testes. Nós temos diversas opções de testes e nós temos os chamados plugins. Na verdade, cada uma das falhas que o Nessus conhece é um plugin. E nós podemos habilitar e desabilitar esses plugins para que a gente refine o nosso teste. É claro que se a gente vai testar uma máquina que a gente já sabe que é uma máquina Windows, por exemplo, a gente pode desabilitar os testes relativos a máquinas Unix, a máquinas Novell, a roteadores na internet, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um plugin que serve para fazer um brute force, ou seja, determinar, através de uma lista de palavras, tentar descobrir qual é o usuário e senha daquele determinado sistema. E eu posso configurar aqui, no Configure Plugins, como que isso vai ser feito. Que lista de palavras eu vou usar, quais são os serviços que eu vou tentar usar esse plugin de brute force. Um outro plugin, por exemplo, é um plugin que tenta verificar se um determinado servidor Windows que tem pastas compartilhadas está jogando na rede mais informações do que ele deveria. Se ele está jogando na rede informações que deveriam ser sigilosas e estão abertas na rede. Então eu posso configurar aqui no plugin se isso vai ser feito ou não. Uma vez configurados os plugins, basta a gente executar o teste. O teste demora bastante porque ele vai testar vulnerabilidade por vulnerabilidade. E no final do teste ele vai lhe dar um relatório completo sobre as vulnerabilidades encontradas. Esse relatório vai ser muito mais completo do que aquele relatório que a gente viu no Vanguard, porque o Nessus é um scanner muito mais refinado, muito mais poderoso, com muito mais poder de fogo. É óbvio que tanto os scanners de rede quanto os scanners de vulnerabilidades podem ser usados por pessoas mal intencionadas para gerar ataques não autorizados contra máquinas de terceiros. Pode ser máquinas de usuários domésticos, pode ser outras empresas. Vocês devem ter, então, muita responsabilidade, muita consciência na hora de usar essas ferramentas de pesquisa.